Em março de 2020, mudei para outra igreja. Eu era uma líder na igreja antiga e meus irmãos me admiravam muito. Sempre que havia um problema, me procuravam. Mas nessa igreja nova, os irmãos não me conheciam. Me sentia como um peão sem nome, o que era decepcionante. Pensei, eu era hábil em pregar o evangelho. Então, se puder usar minha habilidade e muitos aceitarem a obra de Deus nos últimos dias, isso mostrará que tenho calibre e cumpro meus deveres melhor que os outros. E então me destacarei. Comecei a pregar o evangelho por toda parte, de cedo até tarde. Às vezes eu nem comia. Não demorou e mais de uma dúzia tinha aceitado a obra de Deus. Pensei, meus irmãos me verão com olhos diferentes por ter cumprido bem o meu dever. Quando via meus irmãos, não conseguia não me exibir. Invejosos, eles diziam, para você é tão fácil pregar, para nós não. Quando encontro alvos evangelísticos com noções, não sei o que dizer. A verdade é que também me deparava com tal situação. Mas raramente falava sobre esses fracassos ou nem os mencionava, pois temia que não me considerariam capaz, nem me admirariam. Eu pensava, devo falar sobre minhas experiências positivas, para que vejam quão bem cumpro meus deveres. Então eu dizia, pregar não é difícil. Quando encontro alvos evangelísticos, é assim que comungo. Meus irmãos me admiravam muito. Sempre que alguém queria investigar a obra de Deus nos últimos dias, os outros diziam, peça que Ziping pregue a eles. Fiquei muito feliz quando vi essa atitude. Logo me recomendaram para assumir o trabalho de rega em várias igrejas. Fiquei orgulhosa e pensei que tinha um palco ainda maior para meus talentos. Quando tinham dificuldades compartilhando o evangelho ou regando recém-convertidos, ou não queriam sofrer, os encorajava e falava como tinha sofrido pregando o evangelho. O que você lhes disse? Disse que, quando pregava o evangelho, fazia 10 graus abaixo de zero e o vento era como uma faca. Mesmo assim, saía para pregar. Quando chovia, meus sapatos ficavam molhados. Espremia as palmilhas e continuava em frente para pregar. Quando fazia menos 10 graus, fui encontrar um recém-convertido e esperei do lado de fora por mais de 1 hora. Ao ouvir isso, me olharam com aprovação e me admiraram. Isso sempre me deixava feliz. Depois me deram o dever do trabalho de rega em mais igrejas. Pensei, em poucos meses fui promovida de novo. Assim, meus irmãos me admirarão ainda mais. Naquele tempo, eu orava com frequência a Deus e buscava me equipar com a verdade sobre a rega. Aos poucos, avancei em meus deveres. Todos os irmãos sentiam que minha comunhão era útil a eles. Sem perceber, meu ego voltou a inflar. E comecei a me exibir de novo nas reuniões. Quando me perguntavam como resolver as noções religiosas dos recém-convertidos, eu pensei, falarei sobre isso para que todos vejam minha perícia nessa área. Então lhes expliquei meus pensamentos e experiência em detalhe. E aos poucos olharam para mim de forma diferente. Ouviam com atenção a tudo o que eu dizia. Era acolhida onde quer que fosse. E até quem nunca tinha ouvido minha comunhão, queria me ouvir. Peguei os problemas comuns encontrados no evangelismo e no trabalho de rega, anotei 17 regras e tive uma longa conversa com os irmãos. Havia uma irmã cujo marido se opunha à crença dela em Deus. Ele levantou muitas perguntas e dificultou as coisas, e pediu a minha comunhão. Fiquei muito ansiosa com isso, mas orando a Deus, refutei cada pergunta e ele ficou sem saber o que dizer. Peguei as perguntas que ele tinha levantado e as incluí nas perguntas mais frequentes sobre o Evangelho. Em cada reunião, eu as tirava e falava sobre elas.
e usava minhas experiências bem-sucedidas para mostrar que era capaz e sábia. Depois das reuniões, alguns irmãos diziam: Irmã, você pode ficar mais um dia e comungar mais conosco? Vendo como todos me admiravam, eu senti certo orgulho. Para mostrar aos irmãos que eu era uma pessoa importante e conseguia sofrer em meus deveres, fingia dizer casualmente: Sou responsável por muitas igrejas. Muitos irmãos estão me aguardando. Não tenho tempo nem para descansar. Quando falava com meus irmãos, também dizia: Uma reunião requer um dia inteiro. Fraturei meu quadril ano passado e não consigo ficar sentada assim. Uma irmã disse com admiração: Você trabalha muito, mas deve cuidar de sua saúde. Já que eu me exibia com frequência entre os irmãos desse jeito, sentiam que eu era capaz de sofrer no cumprimento dos meus deveres. Eram muitas reuniões e comunhões, e meu coração estava vazio e não sabia o que falar. Mas via a expectativa nos olhos dos irmãos e pensava: eles sentem agora que comungo sobre a verdade, e todos me admiram para onde quer que eu vá. Se eu lhes disser que não sei como comungar, a boa imagem que criei no coração deles não desmoronará? Então fingia calma e pedia que comungassem primeiro. Eu pensava: primeiro ouvirei o que todos falam. Então farei um resumo do que disseram e compartilharei meu entendimento. Parecerá que recebi a verdade de forma lúcida. No fim, sentiam que eu tinha comungado profundamente. E eu fingia modéstia. Por ter esse dever, Deus me esclareceu de modo diferente. Quando eu dizia isso, os irmãos dependiam ainda mais de mim. Não importava que problemas encontrassem na pregação do Evangelho, não oravam, nem buscavam mais e esperavam que eu os resolvesse. Todos os irmãos te admiravam tanto. Na época, sentiu que isso era inapropriado? Sentiu? Na época, eu também refletia sobre os danos de admirar e ser admirado, e me sentia um pouco incomodada. Mas então pensava: minha comunhão trata da palavra de Deus e de apontar sendas de prática para os irmãos para que o nosso trabalho alcance resultados. Não há nada de errado nisso. Essa ansiedade e preocupação passavam pela minha mente. Justo quando estava cheia de entusiasmo para cumprir o dever, minha psoríase reapareceu. Havia grandes manchas nos meus braços, pernas e até no rosto. Coçava muito. E era tão desconfortável que não podia ir às reuniões. Usei vários remédios, mas nada ajudou. Dessa vez era pior do que antes. Percebi que não era um acidente e que havia lições nisso. Sim, busquei e orei a Deus. Mas na época não percebi qual era o meu problema. Meus líderes queriam que eu comungasse com alguns irmãos e resolvesse seus problemas. E eu pensei: devo me sair bem para mostrar minha capacidade de trabalhar. Agi como uma executiva apresentando um relatório. Comunguei sobre como entender pontos-chave ao pregar o Evangelho. Como resolver problemas comuns na pregação do Evangelho. Os irmãos ouviram com atenção. Alguns até anotavam tudo para não perder nada que eu dizia. E nossa anfitriã, uma irmã, também ouviu, oferecendo-me água de vez em quando. Adorei ver como todos gostaram da minha comunhão. Porém, eu estava inquieta. Era meu entendimento pessoal, portanto erros eram inevitáveis. Era então apropriado que todos anotassem o que eu dizia? Certo. Verdade. Mas então pensei: talvez só queiram registrar boas práticas para cumprir bem seus deveres. Não há nada de errado nisso. Assim, permiti que fizessem anotações nas reuniões. Na reunião seguinte, uma irmã voltou e disse: Não anotei a comunhão da irmã Ziping ontem, então vou ouvi-la de novo.
Depois, uma irmã disse à outra: "Você gravou?" A outra irmã reclamou: "Por que você não gravou?" Valorizavam tanto sua comunhão que queriam gravá-la. Sim, quando ouvi isso, fiquei com medo. Se acham minhas palavras tão importantes, não os estou trazendo para diante de mim mesma? Fiquei assustada. Fui para casa e orei a Deus. Pedi que Ele me iluminasse. Quais passagens leu na época? Sim. Li 2 passagens da Palavra de Deus. Exaltar-se, exibir-se, trabalhar pela estima dos outros. A humanidade corrupta é capaz disso. É a reação instintiva do homem governado por sua natureza satânica. E é algo comum a toda a humanidade corrupta. Como as pessoas costumam exaltar a si mesmas? Como alcançam esse objetivo? Uma maneira é testificar o quanto sofreram e o quanto se esforçaram. Falam sobre isso como forma de capital pessoal. Elas usam isso como capital para se exaltar, para um lugar mais elevado, mais firme e mais estável na mente das pessoas, para que mais pessoas as estimem, admirem, respeitem. E até mesmo venerem, idolatrem e sigam. Esse é o efeito principal. As coisas que fazem, toda exaltação e testemunho de si mesmas, são sensatas? Não são. Essas pessoas não têm vergonha. Testificam descaradamente daquilo que fizeram por Deus e quanto sofreram por Ele. Até exibem seus dons, talentos, experiências e habilidades especiais, ou seus modos espertos de conduta. Elas se exibem e desprezam os outros para se exaltar. Também dissimulam e se camuflam, escondendo suas fraquezas, deficiências e falhas, para que as pessoas só vejam sua excelência. Nem ousam contar quando se sentem negativas, nem se abrir e comungar. Fazem de tudo para esconder qualquer erro que cometem. Nunca mencionam o dano que causaram à casa de Deus por meio de seu dever. Ainda assim se apressam para exibir qualquer contribuição menor ou pequeno sucesso. Não conseguem esperar para contar ao mundo inteiro como são capazes, como é alto seu calibre, quão excepcionais são e quão melhores são. Não é uma forma de se exaltar e testificar de si? É sim. Amém. Amém. A outra passagem. Deixe-me lê-la. Ok. Todos aqueles que vão ladeira abaixo exaltam a si mesmos. Estão sempre se gabando, se engrandecendo e não têm levado Deus a sério. Vocês têm alguma experiência com isso? Muitos estão sempre dando testemunho de si mesmos. Sofri de todos esses jeitos. Fiz todo esse trabalho. Deus me tratou dessas maneiras. Pediu que eu fizesse tais coisas. Deus me tem em alta conta. É assim que sou agora. Eles falam em certo tom e adotam certas posturas. Alguns acabam pensando que essas pessoas são Deus. Uma vez que chegaram a esse ponto, o Espírito Santo já os abandonou. Embora sejam ignoradas e não expulsas, sua sina está definida e tudo o que podem fazer é esperar sua punição. Amém. Amém. A palavra de Deus revelou meu estado. Eu sempre me exaltava e me exibia assim. Quando comecei na igreja nova, eu me sentia desconhecida e insignificante. E via a pregação do Evangelho como uma chance de ser admirada em seguida. A fim de mostrar minha capacidade de trabalhar, não falava sobre meus fracassos. Só falava sobre como pregava o Evangelho, quantos tinha convertido e como resolver problemas difíceis, para que pensassem que eu era capaz de qualquer coisa. Sim. Quando fui promovida,
Queria que mais pessoas me admirassem. Então sempre dizia como estava ocupada e que sofrimento suportava. Mas nunca falava sobre minha própria fraqueza e corrupção, para que pensassem que eu conseguia buscar a verdade e suportar um fardo. Isso não era enganar meus irmãos? Certo. O grande dragão vermelho prega sua imagem gloriosa e correta para que o sigam, mas encobre as coisas malignas que faz em segredo, como jeito de enganar as pessoas do mundo. Qual era a diferença entre mim e o grande dragão vermelho? Deus me deu dons e talentos para eu aumentar o alcance do Evangelho e trazer mais pessoas para diante de Deus. Mas usei esses dons e talentos para me exibir e desfrutei do respeito dos irmãos por mim. Eu era tão descarada, visto que me exaltava o tempo todo para enganar meus irmãos. Eles não oravam a Deus quando tinham problemas, mas comungavam comigo. Eu não estava tentando assumir o lugar de Deus. Eu estava resistindo a Deus. Ao refletir isso, fiquei com muito medo. Caí de joelhos e chorei enquanto orava. Deus, eu errei. Eu me exibi para que me adorassem. Trilhei a senda de resistir a ti. Quero me arrepender. Amém. Amém. Graças a Deus. Na verdade, também gosto de me exibir na frente dos irmãos. Falar sobre como posso sofrer, mas sinto que falo sobre fatos reais, sobre coisas que pratico e que faço isso para encorajá-los. Depois dessa comunhão, percebo que isso é me exibir, o que engana as pessoas. Sim. É um problema muito sério. O que você aprendeu depois disso? Refleti sobre mim mesma. Sabia que a luz em minha comunhão era o esclarecimento do Espírito Santo. Por que, então, eu ainda me exibia involuntariamente? Por quê? Mais tarde, li na Palavra de Deus. Algumas pessoas idolatram Paulo. Elas gostam de dar palestras e trabalhar, reunir-se e pregar. Gostam quando são ouvidas. As veneram e giram em torno delas. Gostam de ter status na mente dos outros e ter sua imagem valorizada. Vamos analisar sua natureza a partir desses comportamentos. Qual é a natureza delas? Se elas realmente se comportam assim, então é o suficiente para mostrar que são arrogantes. Elas não adoram a Deus nem um pouco. Elas buscam um status mais elevado e desejam ter autoridade sobre os outros, possuí-los e ter status na mente deles. Essa é a imagem clássica de Satanás. Os aspectos que se sobressaem são a presunção, não adorar a Deus, mas querer ser adorado. Tais comportamentos podem dar uma visão muito clara da natureza delas. Amém. Havia outra passagem. Ok. Quando ficam arrogantes em natureza e essência, as pessoas podem desobedecer e resistir a Deus. Não atentar às suas palavras, gerar noções sobre ele, fazer coisas que o traem e coisas que exaltam a si mesmas e dão testemunho de si mesmas. Você não se diz arrogante, mas suponha que tenha recebido uma igreja e que lhe foi permitido liderá-la, sem ser tratado por mim e podado pela família de Deus. Depois de um tempo, deixaria as pessoas a seus pés e as faria submeter-se a você. E por que faria isso? Sua natureza determinaria isso. Seria uma revelação natural. Você não precisa aprender isso, nem precisam ensiná-lo a você. Não precisa que o instruam ou o forcem a fazer isso. Isso acontece de forma natural. Tudo o que faz é para fazer com que se submetam a você, o adorem, o exaltem, o testifiquem e o ouçam em todas as coisas.
Permitir que você seja líder gera essa situação naturalmente e isso não pode ser mudado. E como essa situação vem a acontecer? Ela é determinada pela natureza arrogante do homem. A manifestação da arrogância é resistência a Deus. Quando são arrogantes e hipócritas, as pessoas tendem a estabelecer seus próprios reinos, trazem outros para suas mãos e os atraem para seus braços. Quando são capazes de fazer isso, significa que a essência de sua natureza é a de Satanás, a do arcanjo. Quando sua arrogância alcança certo ponto, elas se tornam o arcanjo e deixam Deus de lado. Se você possuir tal natureza, Deus não terá lugar em seu coração. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que minha natureza era arrogante e hipócrita. Eu era igual a Paulo, que gostava de ser admirado. No início, só queria cumprir meu dever, mas era controlada por minha natureza. Em grupos, eu me exibia e me colocava à mostra. Minhas palavras continham minhas intenções pessoais, mas não conseguia controlar meus desejos e ambições. Sempre queria ser admirada e elogiada. Quando criança, fui mimada com atenção pela família, e quando cresci, me tornei uma empreendedora conhecida. Em casa e no trabalho, a última palavra era sempre minha. Para onde quer que fosse, recebia elogios e admiração. E desfrutava da sensação de ser a estrela mais brilhante no céu. Depois de crer em Deus, nunca me contentei em ser desconhecida na igreja. Sempre buscava oportunidades de fazer com que me admirassem. A natureza de Paulo era muito arrogante e sempre queria que o admirassem. Em todos os lugares se gabava do trabalho que fazia. Nunca testificava Cristo em suas cartas. Exaltava a si mesmo sob o pretexto de apoiar a igreja. E mais tarde testificou descaradamente que vivia como Cristo. Os crentes o exaltavam e o usavam como referência. E até viam suas palavras como palavras de Deus. Sim. Hoje, 2000 anos depois, muitos se agarram às palavras de Paulo e não aceitam a obra de Deus dos últimos dias. Paulo trouxe as pessoas para diante dele, o que ofendeu o caráter de Deus, e ele foi punido por Deus. Eu era arrogante e vivia segundo: o homem luta para subir, a água flui para baixo, destaque-se acima da multidão, e outras ideias satânicas. Eu sempre queria estar acima dos outros. Isso fez com que só ouvissem a mim, aceitassem o que eu dizia, pensassem em jeitos de compensar quando não anotavam minha comunhão, porque viam minhas palavras como mais importantes do que as de Deus. Ainda assim, não soube refletir sobre mim mesma. Em vez disso, mergulhei no prazer de ser admirada. Eu era tão arrogante e descarada. Sim. Não conhecia minha identidade. Não entendia que eu era um ser criado, um humano corrompido por Satanás. Descaradamente, coloquei-me num pedestal alto. Queria ter um lugar no coração dos outros, que me ouvissem e me apoiassem. E por continuar a me exibir, eu realmente tinha um lugar no coração dos meus irmãos. Quanto mais me admiravam, mais eles se afastavam de Deus. Não estava competindo com Deus pelas pessoas? Exatamente. Lembrei o primeiro decreto administrativo da Era do Reino. O homem não deveria se engrandecer, nem se exaltar. Ele deveria adorar e exaltar a Deus. Amém. Fomos criados por Deus, devemos adorá-lo acima de tudo. Mas fiz com que me admirassem acima de tudo. Não violava esse decreto administrativo? Naquele momento, fiquei com muito medo. Percebi a natureza séria de me exibir para que me admirassem. Se continuasse, iria para o inferno e seria punida como Paulo. Sim. Minha doença era Deus me disciplinando. Estava me alertando, por meio da doença, de que tinha me desviado. Isso era a salvação de Deus para mim. Graças a Deus. Graças a Deus.
É muito perigoso exaltar e exibir a nós mesmos. Se não nos arrependermos, seremos eliminados e punidos por Deus. Sim, correto. Mais tarde, lembrei uma passagem da palavra de Deus. Embora Deus diga que é o Criador e que o homem é sua criação, o que pode soar como uma pequena diferença de categoria, a realidade é que tudo que Deus fez pela humanidade excede em muito um relacionamento dessa natureza. Deus ama a humanidade, cuida dela e demonstra preocupação para com ela, bem como provê incessantemente a humanidade. Ele nunca acha em seu coração que isso é obra adicional ou algo que merece muito crédito. E não acha que salvar a humanidade, suprindo-lhe e concedendo-lhe tudo, é fazer uma enorme contribuição para a humanidade. Sim. Ele provê à humanidade calma e discretamente, num modo próprio e através de sua essência e do que ele tem e é. Não importa quanta ajuda a humanidade receba dele. Deus nunca pensa nisso, nem tenta levar crédito. Isso é determinado pela essência de Deus, e é também uma expressão verdadeira do caráter de Deus. Amém. Amém. Deus é o Criador, e para salvar as pessoas da escravidão de Satanás, Deus veio encarnado para operar entre as pessoas e suportou a difamação. Sacrificou tudo pela humanidade, mas nunca se exibiu. Nunca se aproveitou de sua identidade como Deus. Em silêncio, proveu-nos com verdade e vida. Vi que a essência de Deus é bela e boa, e que ele é humilde e oculto, sem qualquer arrogância nem orgulho. Sim. Eu, porém, era uma pessoa corrompida por Satanás, que não tinha nada. Mas Deus me elevou e me guiou e iluminou ao longo dos meus deveres. Mas usei isso para me exibir aonde quer que fosse. Para estabelecer uma imagem altiva no coração das pessoas. Era descarada demais e vil demais aos olhos de Deus. Vim para diante de Deus e orei. Deus, eu estava errada. Desejo me arrepender. Não quero mais me exibir. Peço que me mostres uma senda para resolver meu caráter corrupto. Quais passagens da palavra de Deus lhe deram uma senda de prática? Sim, conte-nos. Li 2 passagens da palavra de Deus. Qual modo de agir não é exaltar a si mesmo? No mesmo assunto, se você se exibir, alcançará seu objetivo de se exaltar, ganhando a veneração dos outros. Mas se você se abrir, a essência é diferente. Isso se resume a detalhes, não? Por exemplo, quando você desnuda suas motivações, deve diferenciar entre formulações e maneiras de se expressar que são o autoconhecimento e aquelas de se exibir por admiração. O que é se exaltar e testificar de si mesmo. Se você contar como orou e buscou a verdade, dando testemunho em provações, isso é exaltar e dar testemunho de Deus. Tal prática não é de forma alguma exibir-se e dar testemunho de si mesmo. Se você se exibe ou testifica de si mesmo, depende de se você dá fruto em seu testemunho de Deus e de quais são seus objetivos. Ao falar disso, é assim que se consegue saber. Sua intenção também está envolvida quando você expõe e disseca a si mesmo. Se sua intenção é mostrar como sua corrupção foi evidenciada, como você mudou e permitir que se beneficiem disso, suas palavras são sinceras e verdadeiras e estão alinhadas com os fatos. Tais intenções são corretas e você não está se exibindo. Se sua intenção é mostrar sua experiência real, sua mudança, que possui a realidade da verdade,
e assim ganha a admiração deles, essas intenções são falsas e também devem ser trazidas à luz. Se os testemunhos que você dá são falsos, se são emendados e pretendem enganar as pessoas para impedir que vejam seu lado verdadeiro, para impedir que suas intenções, corrupção, fraquezas ou negatividade sejam reveladas aos outros, então tais palavras são enganosas e fraudulentas. Isso é falso testemunho, é enganar a Deus, traz vergonha para Deus, e é o que Deus mais odeia. Há diferenças claras entre esses estados, que se diferenciam com base na motivação. Amém. Amém. E mais uma. Deixe-me lê-la. Tudo bem. Ao testificar de Deus, vocês devem falar mais sobre como Deus julga e castiga, que provações Ele usa para refinar as pessoas e mudar o caráter delas. Falem da corrupção revelada em sua experiência, o quanto suportaram e como foram finalmente conquistados por Deus. Falar sobre quanto conhecimento real da obra de Deus vocês têm, como devem dar testemunho e retribuir o amor de Deus. Vocês devem falar com substância e simplicidade. Não declamem teorias vazias, mas sejam sinceros e realistas. É assim que deveriam experimentar. Não preparem teorias profundas e vazias para se exibir. Isso faz com que pareçam arrogantes e insensatos. Falem mais de coisas reais a partir da experiência real, que vem do coração. Isso é mais benéfico para os outros e mais apropriado para eles verem. Amém. 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 Graças a Deus. As palavras de Deus me mostraram que se quisesse parar de me exaltar, eu deveria viver na presença de Deus, possuir um coração piedoso que teme a Deus, abrir meu coração na frente dos meus irmãos, revelar e analisar minha corrupção e falar sobre minhas experiências. Quando quisesse me exaltar, deveria corrigir minhas intenções. Deveria expor minha corrupção com maior frequência e comungar meu conhecimento da obra de Deus após seu julgamento, provações e refinamento. E falar a partir do coração, para que meus irmãos se beneficiassem disso e vissem meu lado verdadeiro. Sim. Tendo uma senda de prática, desnudei minha experiência desse período nas reuniões com meus irmãos. E lhes disse que o pouquinho de luz na minha comunhão vem do Espírito Santo e não de minha estatura real. Sem a orientação de Deus, eu não podia fazer nada. Depois de se abrir assim, o que os irmãos disseram? Eles também perceberam que era errado me admirar e disseram que não admirariam mais ninguém, que orariam a Deus e buscariam sua orientação para receber o esclarecimento do Espírito Santo. Graças a Deus. Mais tarde, quando estava em reuniões, às vezes me deparava com problemas que não entendia, mas conseguia renunciar ao meu ego e buscar com meus irmãos. Depois disso, conseguiram comungar sobre seu próprio entendimento, às vezes sobre coisas que eu não entendia, o que foi muito útil para mim. Eles não me adoravam mais como antes, e quando descobriam um problema em mim, o apontavam diretamente. Quando tive o desejo de me exibir novamente, orei a Deus, aceitei a inspeção de Deus e, ao mesmo tempo, abri meu coração aos irmãos, informei-os sobre minhas deficiências e aceitei sua supervisão. Eu me senti segura e à vontade e provei da doçura de praticar a verdade. Graças a Deus. Agora sei como resolver o problema de me exibir. Sim, graças a Deus. Sim. Ao perceber minha natureza arrogante e a senda errada que seguia, me arrependi diante de Deus. Aos poucos, minha psoríase desapareceu e eu me recuperei. Graças a Deus. Graças a Deus. Após a disciplina e castigo de Deus, senti que o caráter justo de Deus é tão vívido e real e, embora tivesse sofrido, a intenção de Deus era salvar-me dos meus caráteres satânicos corruptos. O que me mostrou o amor real de Deus. O julgamento, o castigo e a disciplina de Deus me impediram de cometer o mal e me afastaram da beira do perigo. Graças a Deus. Graças a Deus.
Depois de sua comunhão, percebo que exibir-me é muito perigoso.